Olá, meus queridos seguidores e amigos da Escola Bíblica Virtual. Espero que vocês estejam gostando dos estudos, tenham conhecido mais, esteja acrescentando a vocês e vocês possam, assim, estar tendo mais conteúdo para que vocês possam conhecer a Bíblia. Continuando a sequência dos livros apócrifos da Bíblia Católica, ou deuterocanônicos, como já foi explicado, vou estar falando agora dos livros poéticos. Existem dois livros poéticos que a Bíblia Católica contém, que são os livros Sabedoria, Livro de Sabedoria, ou Sabedoria de Salomão, e Eclesiástico. O livro da Sabedoria, ou Sabedoria de Salomão, ele tem a finalidade de expor aos judeus pagãos contemporâneos a perfeição da fé e da vida que é recomendada pela verdadeira sabedoria, em contraste com os falsos princípios e maus costumes que a sabedoria humana sugere, que a Bíblia apresenta, né? A sabedoria de Deus é uma, a humana é outra. Consequentemente, a vida de quem busca a sabedoria de Deus é agradável a Deus, né? Fala aos judeus para serem fiéis a Deus, Deus Yahvé, o Deus que ama a todos. Fala da imortalidade da alma, da incorruptibilidade, e o que as provações vividas aqui são uma preparação para a outra vida, a vida eterna, onde os justos viverão com Deus, mas os ímpios receberão seu castigo. Da ideia de recompensa, galardão, e esse livro nós podemos dividido em algumas partes, de 1 a 5, mostrando o papel da sabedoria no destino do homem, comparando a sorte dos justos e dos ímpios durante a vida após a vida e após a morte, principalmente na questão da imortalidade, como vai ficar cada um. De 6 a 9 vai expor a origem e a natureza da sabedoria, e os meios que se deve ter para adquiri-lo. De 10 a 19, exalta a ação da sabedoria e de Deus na história do povo dele, do povo de Israel, insistindo unicamente numa breve introdução em relação às origens e mostrando a libertação do Egito. E de 13 a 15, mostra-se uma severa crítica à idolatria. Então, vale a pena conhecer como o povo já pensava. A ideia de vida eterna, galardão, não é coisa nova no Novo Testamento. Já existia desde a época dos egípcios. Não podemos esquecer que os faraós faziam locais, colocavam um faraó lá, preparavam tudo para quando ele nascesse de novo, ele pudesse usufruir dos seus bens, até seus animais de estimação. Então, o judeu já tinha essa ideia, mas essa ideia que tem aqui, que fazia parte da cultura judaica, no Novo Testamento, Jesus dá um significado exato a ela na sua pessoa, na sua ressurreição. Por isso que é importante conhecer, porque o pensamento judeu, ele existia, ainda existe. Então eu tenho que entender o pensamento judeu para entender por que Paulo escreve as cartas com sua cultura judaica, aplicando ao cristianismo, ao que Cristo revelou, o que Cristo está apresentando, o que o povo pensava, por que não entendiam que Cristo era o Messias prometido. Isso é muito importante ter esse conhecimento, ok? O segundo livro poético da Bíblia Católica é o Eclesiástico. O livro Eclesiástico inicia com um prólogo, que ele vai mostrar nesse prólogo a data de formação e composição do livro, vai mostrar o seu autor e mostrar que o Antigo Testamento era dividido no segundo século antes de Cristo em leis, profetas e outros escritos. Mas esse livro vai falar a respeito do templo e dos sacerdotes, fala do destino humano, sobre o problema das sanções, demonstra fé na retribuição das ofertas, do que se entrega, sente a importância trágica da morte e não sabe como Deus pagará cada um segundo seus atos. Então vai mostrar que há a questão do julgamento, do galardão após a morte, né? O autor vai pregar que a sabedoria vem de Deus, o seu princípio e o temor a ele, e vai mostrar que a juventude deve buscar sabedoria porque ela leva à felicidade. Ele vai ter ainda 2 apêndices, que são acréscimos, que é um hino de ação de graças do capítulo 51, do versículo 1 a 12, e um poema sobre a busca da sabedoria, do capítulo 51, do versículo 13 a 30. Veja que ele é um pouco parecido na sua composição com o livro de Eclesiastes, por isso chamado de Eclesiástico, que é a mentalidade judaica, a cultura judaica, a mentalidade mais racional, para o dia a dia, de como deve ter orientações. É muito importante ter essa noção de como o judeu pensava. Quando eu falei do livro de Apocalipse, na Bíblia protestante, eu falei disso. Não adianta ler o Apocalipse se eu não conheço a cultura judaica, como eles pensavam. Então eu tenho que conhecer o Antigo Testamento, mas tenho que conhecer também essa cultura, esse conhecimento. Esses livros da Bíblia Católica nos ajudam a compreender esse pensamento
Então é muito importante, você que quer estudar a Bíblia, quer entender melhor, você se aprimorar e se dedicar mais a compreender a mentalidade, né, o contextualizar o pensamento cultural, a questão cultural judaica naquela época. De acordo com alguns historiadores, entre o segundo século antes de Cristo ao segundo século depois de Cristo, que é mais ou menos a data que esses livros são apresentados como se passaram a existir. Não tem uma data lógica, quase nenhum livro da Bíblia tem, nenhum livro pode se confirmar a data da sua escrita. Então é interessante ver isso, esses livros também poéticos da Bíblia Católica. Lembrando que eles vêm inseridos junto do bloco cujo tema é poético da Bíblia Protestante, dos 66 livros, ok? Espero que você tenha gostado, que você possa conhecer mais, que você possa ler os livros. Eu, quando dava aula de teologia, os meus alunos faziam um resumo de cada livro da Bíblia Católica para que eles pudessem conhecer o conteúdo. É muito importante conhecer, não adianta falar, tem que conhecer para você poder falar depois. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você dê o seu likezinho, compartilha, se inscreve no canal lá no YouTube e divulgue para que mais pessoas possam conhecer. Tá bom? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre os livros proféticos da Bíblia Católica. Ok? Um abraço e até o próximo estudo.